Então, quando essas pessoas que foram escravizadas no Brasil eram livres na África, foram capturados, sequestrados, colocados dentro do navio, chegaram aqui, cada um deles tinha um tipo de um rito. Tinha um rito do Adé, né, que são os bruxos, né? O rito do Oxó, que são os feiticeiros. E tem os Abexumulê, né, que é os que tratam com o Exu. É o inconsequente, né? E feiticeiro. Abomalé, Obo-Omalé, que cultua os ancestrais. O Aborixá é aquele que cultua, adora, venera a natureza, que faz parte do orixá, né? Então, eu como zelador de orixá, eu cultuo a natureza. Nada disso aqui de feitiçaria, de bruxaria, isso aqui não me interessa. Se diz Aborixá Ayamá, que quer dizer aquele que adora a natureza. Ayamá é natureza, na língua iorubá. Tá? Então, a sociedade tem que ficar sabendo os tipos de ritos que são feitos através do batuque. Tá? E entre esses ritos, existe realmente essas coisas aí. Então as pessoas dizem assim, o meu lado é tal, teu lado é tal, teu lado é este, teu lado é... Porque exatamente por causa desses ritos que vieram e se fundiram e fizeram o batuque, como também fizeram o candomblé. O candomblé não está longe disso. É a mesma coisa. E além disso tudo, vem, depois disso, o afrocatólico. Por uma imposição da própria igreja em 1908, de ter para eles dar o aval, para ter esses cultos, teria que ter o santo católico. Ah? Então se formou uma misturada que poucas pessoas entendem o que é isso aí. Sim. Esse culto. Júlio, tu disseste destes rituais, né? Quais são esses rituais dentro dos aborixás, dentro dessas outras denominações? Sim. O Adé, ele trata com bruxaria. É o bruxo, a bruxa. Tá? Oxó é o feiticeiro. É aquele que chega lá na casa do fulano e diz, olha, eu quero separar o fulano do fulano. É a maldade sem escrúpulo. Principalmente o que trata com o Exu, que é o Abexumulê. E não tem escrúpulo. O Aborixá não. O Aborixá, que é um adorador da natureza, ele preserva os rios. Ele preserva a natureza, em forma geral. Prova está que a Nigéria hoje está disputando com a Alemanha o primeiro lugar em ecologia no mundo. E estes, a partir da independência da Nigéria, dia 1º de outubro de 1960, ficou expressamente proibido o culto de Adé, de Oxó e de Abexumulê, de Exu. Sabe qual é a sentença? Se eles pegarem o sujeito fazendo alguma coisa na esquina, a sentença é a morte. Né? As leis, eles têm 4 leis. E essas 4 leis, se entrassem no Brasil, meu Deus do céu, não sei o que seria. Sim. Tá? E professor, agora Henrique, tu és um pesquisador das religiões, né? Como tu explica essa devoção que as pessoas têm por tantas religiões, né? Eu me sinto muito à vontade nessa mesa, porque na verdade eu sou batizado na Igreja Católica, apesar de eu ser um apóstata completo. Não creio em nenhum dogma. E tenho iniciações em linhas da religião afro-brasileira, né? Filho de Xangô. E tenho várias iniciações no budismo tibetano, onde eu conheço o Luciano, feitas lá com o saudoso Rinpoche, Shagdu Tulku Rinpoche. E a questão é a seguinte, na verdade, eu não posso separar a cultura humana
do aflorescer espontâneo da espiritualidade. Não existiram originalmente culturas humanas ateias. O ateísmo é uma produção intelectual. Então, espontaneamente, o fenômeno religioso se instaura na condição humana. Nossa condição humana, ela é fundamentalmente também religiosa. E isso é maravilhoso, e é por isso que eu pesquiso o fenômeno religioso como um todo. E ele se explica principalmente, me parece, que por um desejo íntimo de conhecer o absoluto. Então, do ponto de vista da filosofia, as religiões são esses caminhos parciais através dos quais o ser humano tenta, como parte desse universo maior, compreender o todo, compreender o absoluto, né? Por isso eu admiro muito uma ideia presente de hierarquia ou de um poder absoluto que necessariamente não é nem pessoal, nem impessoal, que está além da nossa capacidade racional e que periodicamente se revela em cada uma das culturas, em cada uma das suas especificidades. Então, do meu ponto de vista, esta mesa trata especificamente do mesmo fenômeno que se manifestou na Mãe África Sagrada, na Divina Nigéria, que se manifestou na Índia Sagrada e que se manifestou com o Cristo na Judéia, na Galileia, na Palestina de 2000 anos atrás, né? Apesar de católico apóstata, eu amo o Cristo, não o Cristo católico, mas amo o Cristo, e da Igreja Católica eu trago a devoção mariana como um culto maravilhoso à Mãe Divina, né? Então o fenômeno religioso se insere dentro desse contexto, a busca do ser humano pelo absoluto, pela imortalidade, pelo conhecimento, pela compreensão que está muitas vezes além completamente da nossa capacidade. E é por isso que algumas correntes do budismo pregam o silêncio. Sim, sim. E Luciano, então me explica então por que Três Coroas foi escolhido para ter um templo budista, né? Que recebe tantos visitantes em todos os anos, né? Na verdade, na época em que o Rinpoche ele visitou aqui pela primeira vez, ele teve alguns convites, né, para morar em alguns lugares, São Paulo, aqui, né, e essa pergunta sempre era feita para ele porque se achava que ele teria visto alguma coisa em Três Coroas diferente em termos de ser algum lugar sagrado, algo assim. A única semelhança que ele encontrou foi com as montanhas do Tibete. E aí ele se sentiu em casa, em função disso. E como aquele era um local onde ele achou que seria interessante ele ficar pelo clima, por tudo, ele resolveu se colocar ali. E ele sempre dizia uma coisa que era bem interessante. Ele dizia que o lugar em si ele não era sagrado antes. Não foi esse o motivo que fez com que ele viesse para aquele lugar. Mas ele se tornou sagrado a partir do momento em que pessoas com uma motivação pura e com a intenção de beneficiar os seres se reuniram ali naquele local e começaram a fazer então as práticas de meditação e as práticas que são as práticas budistas. E aí, nesse sentido, a partir daquele momento ele ficou um lugar sagrado. Agora nós vamos para um breve intervalo, já já a gente volta com mais Café Comunitário.